Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos bater um papo aqui sobre o HGLG, nosso fundo de logística aí da Credi, que foi vendido para a Pátria. Inclusive o CAD aprovou a venda, conforme veremos, tá bom? Deixei aqui o último relatório aberto de fevereiro de 2024, tá aqui ó, o último relatório, publicado aí em dia 11 de março, então publicado há 4 dias atrás, relatório quentinho, e já temos um fato relevante aqui para falarmos. Com exclusividade aqui, tá pessoal? Porque essa alteração vai ser hoje, vai se dar esse reflexo que eu vou explicar para vocês, vai se dar hoje, dia 15, tá aqui o fato relevante, que basicamente costuma trazer impactos ao fundo. Vou explicar um pouquinho para vocês antes de lermos o fato relevante. É um rebalanceamento de índice internacional, tá? Que ocorre trimestralmente, e é um índice muito grande que pequenos ajustes já geram reflexos grandes. A última vez que ocorreu esse reajuste do índice, o HGLG teve uma queda de aproximadamente 3%. Não só ele, mas todos os outros fundos que sofreram reflexos desse índice tiveram uma queda, a HGLG, como eu disse, 3%. A última vez que isso ocorreu aqui, ó, 15 de dezembro de 2023, justamente porque é trimestral, como eu falei aqui, ó, esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme metodologia do índice. A última vez, 15 de dezembro, teve uma queda de 3%. Então, se hoje, que é o dia desse rebalanceamento, eu estou aqui em 15 de março, tiver algum ajuste aí para mais ou para menos que fuja do padrão, já saibam de antemão que foi em razão desse rebalanceamento. Olha aqui, ó, Credit Suisse, HGLG vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que em 15 de março haverá o rebalanceamento da carteira de índice internacional. Então fiquem tranquilos, porque qualquer abalo para cima ou para baixo anormal, na verdade é normal e esperado desse índice, tá pessoal? Bom, voltando aqui para o HGLG11, todo mundo conhece um fundo bem antigo já se provou no tempo. Aqui estão as informações do relatório, mas eu vou atualizar elas aqui. Atualmente a cotação de mercado está em R$ 168,64. Está acima aí do valor patrimonial, né, que o PVP 1,06, então está com prêmiozinho. Temos aqui o dividend yield anual 8,12%, liquidez diária média muito boa, 7 milhões e meio, uma liquidez muito saudável, um fundo muito grande. Atualmente, o fundo está contando aí com quase 5 bilhões e meio de valor patrimonial. É um gigante que deve passar por emissão em breve, né? Já está no timing. Número de cotas, aqui como eu falei, valor patrimonial da cota 157 e o de mercado 168, refletindo justamente esse PVP aqui, esse prêmio, tá pessoal? Bom, voltando aqui para o fundo, a BL é enorme, né? A área bruta alocada, a gente sabe que é um gigante, como já comentei, uma porcentagem de alavancagem saudável, 12,2%. Queria lembrar aqui, pessoal, um disclaimer que eu acabei passando direto, não é de forma alguma recomendação de operação, tá pessoal? Nem de compra, nem de venda. Você já conhece o canal, a ideia é trazer informação de qualidade de forma direta e clara, para que cada um possa tomar a sua decisão como lhe melhor convier. A ideia aqui é só elogiar ou criticar as informações trazidas pela gestão conforme devido. Vacância física e vacância financeira, aproximadamente 8,5%. Então, uma vacância tranquila, saudável. A gente vai ver que dos ativos do fundo, algumas contam com mais, outros com menos vacância, mas a vacância aí do fundo está em 9%, a gente vai ver lá embaixo. Informação mais atualizada, considerando já todos os ativos. Bom, o gestor começa aqui falando das novidades do mês, receita total 33 milhões, 0,98 por cota, sendo que a distribuição foi um pouquinho acima disso, né, R$1,10 por cota. Então a gente vê que ele usou o caixa para poder pagar esse R$1,10 por cota. Não teve impacto extraordinário da venda de imóveis, não houve impacto da receita do aluguel trimestral da Volkswagen, que a gente vai ver que tem uma concentração alta da Volkswagen no fundo ainda. Vou mostrar para vocês mais abaixo. Comercial, ligeira redução nas vacâncias físicas, são aquelas ali relatadas, e vem falando o que ocorreu aí no mês de fevereiro, um contrato assinado com essa empresa aqui, ó, Carton Plast,
que reduziu a vacância de um dos imóveis para 31%. Uma outra com a Shopee, que também reduziu a vacância de outro imóvel, porque ela vai ocupar módulos ali, né, quase 4.500 metros quadrados. Previsão de expansão dessa empresa aqui, né, já que houve uma renovação do contrato, o que é ótimo para o fundo, e já acordos comerciais para que novas áreas sejam ocupadas, novos inquilinos, com expectativa de assinatura até final de abril, pessoal. Quanto às devoluções aqui, as notícias não tão boas, né? Mas nada demais também. Encerrou o contrato de locação temporário, então aumentou um pouquinho a vacância da Itupeva para 32,5%. Shopee, devolução do espaço que está ocupado, mas já deve ser locada parcialmente, já estão agilizando o novo inquilino. Então, excelente. A gente já tinha comentado aqui em cima da Shopee. E Parque Torino conseguiu despejar um locatário, sempre um bom sinal, né? Conseguiu despejo em razão da inadimplência, aumentando a vacância, já que é nova área aí que vai ter que procurar inquilino. Galpão Multimodal, aqui ó, que eu comentei com vocês, CAD aprovou a venda para a Pátria. O que as pessoas têm que entender, pessoal, é que o Credi vendeu para a Pátria, mas tem muito alvoroço ao redor disso, mas está confirmado já que o time que mantém o fundo na Credi vai continuar atuando na Pátria. Então, assim, não devemos ter grandes alterações nesse quesito, não causa preocupações como normalmente causaria, né? Alterar um time inteiro que toca um fundo é uma guinada de 180 graus, então podem ficar tranquilos que a equipe que já tocava o HGLG11 vai se manter. Aprovação do CAD, então agora vão fazer as assembleias necessárias para encerrar essa história. Informe de rendimentos, a gente vai ver ali no DRE que ficou um pouquinho complicado. Basicamente, o mais importante daqui é o seguinte, ó, receita de locação. Fevereiro ficou muito abaixo de janeiro, ficou substancialmente abaixo. Ficamos aí em 27 milhões e meio, mais ou menos, enquanto que o mês de janeiro ficou em 37,9. Então, a gente vê que teve uma queda aí substancial, aproximadamente 30% em relação ao mês anterior, né, pessoal? Bem complicado, uma queda substancial que evidentemente refletiu aqui no resultado, né? 23.908 para 35.990 do mês anterior, bem substancial, não tem como dizer o contrário. Aqui receita da locação, potencial, enfim. Aqui, ó, saldo acumulado, a gente vê que ficou bem abaixo. Olha o mês de fevereiro aqui, foi o menor nos últimos 12 meses. Desde março de 2023, que estava em 1,65, 1,66. Olha o quanto que caiu. Fevereiro, o saldo de resultado acumulado ficou em 0,23. Uma loucura, complicada essa queda. Se continuar assim, como é que vai ficar em março, né? Se a gente considerar que teve uma queda de 0,4, pô, estamos falando de zero, literalmente março, né? Se fosse possível, seria até negativo. Então, ponto de atenção. Pior resultado aqui, ó, 0,71, como eu disse, dos últimos meses. Se você olhar aqui, todos ficaram bem acima. Caiu substancialmente nesse último mês. Complicado. Pior mês dos últimos 12, né? Bem complicado. Mas resultado menor. E aqui, rentabilidade continua excelente, né? HGLG bate o IFIX em muito. A gente consegue ver aqui no gráfico. Fundo bem grande, bem sólido, se provou no tempo já, mas está passando aí por esses pequenos probleminhas. Liquidez já falamos, liquidez muito saudável. Número de cotistas vem aumentando sem parar. Em relação ao mês de janeiro, já teve aumento aí de quase 15 mil, 16 mil cotistas. Então o fundo segue crescendo. Composição do PL do fundo, pessoal. Só de imóvel, a gente tem 4,8 bilhões de reais. Tá? Se a gente olhar aqui as LCIs, 514 milhões, estamos falando de meio bilhão em LCI. Muito grande, é um fundo muito grande. Cota patrimonial, né, que é aquela cota avaliada de acordo com o valor do patrimônio, está em 157,80. Então, como eu já mencionei algumas vezes, a cota de mercado está bem acima, está com PVP, está com prêmio aqui, ó. PVP 1,06, está sendo negociado a R$ 168,64. Está acima do valor, né, patrimonial.
Esse aqui é um ponto também de atenção. Detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Nos próximos 6 meses, não vai receber quase nada. Tem aqui 4,2 milhões e 40 milhões, que, evidentemente, para o tamanho do fundo, pelos próximos 6 meses, é quase nada para um fundo desse tamanho. 40 milhões para mim é muito dinheiro, mas para um fundo que tem um PL desse tamanho, realmente a gente está falando de quase nada no curto prazo a receber. Então a gente tem que realmente ficar de olho como que ele vai fazer com esses próximos rendimentos, com a reserva de caixa que vem sendo utilizada, ponto de atenção. Depois de um ano começa a voltar aí um fluxo relativamente maior, aqui 380 milhões, volta a uma saúde mais interessante. Aqui a disposição geográfica dos ativos, a gente vê que está majoritariamente na região sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, embora tenha alguns, evidentemente, ativos fora, a grande maioria é região sudeste. Evolução da vacância física, 9% aqui no mês de fevereiro, vem abaixando. Março do ano passado estava em 20%, bem preocupante. 9% atualmente. 9% não é preocupante, mas gostaria que abaixasse um pouquinho mais, né? Quanto menor, melhor a vacância, evidentemente. Mas 9% a gente vê que está sob controle, se manteve aí de janeiro, aumentou 1% de dezembro, com as saídas que nós mencionamos ali. Nada preocupante, pessoal. 9%, nada preocupante. Vencimentos dos contratos. Em 2024, 10% dos contratos vão vencer. E em 2024, 52% dos contratos vão passar por revisional. Aqui é um ponto de atenção, porque a revisional, embora o momento seja propício para o proprietário, né, para o locador, é sempre um ponto de atenção, porque alterações ocorrem, muitas vezes um pouquinho fora do controle das partes, né, que disputam ali para melhores condições, circunstâncias, então ponto de atenção. Mais da metade do PL do fundo passando, né, dos contratos, passando por revisional neste ano. Ponto de atenção. Exposição por locatário, como eu falei para vocês, Volkswagen, a maior concentração atualmente, sendo 13,5%, né, então está um pouquinho concentrado. Espero que o fundo passe por emissão logo. Como eu disse, está no time, isso seria bom para diluir. Depois da Volkswagen, maior concentração no Mercado Livre, quase 11%. E depois Carrefour, Ambev, Leroy Merlin, cada uma com 4% a 4,5%. E o restante abaixo. Então, são concentrações bem saudáveis, bem diversificado. Só realmente Volkswagen e Mercado Livre que eu espero que diversifique um pouco mais, que pulverize um pouco mais aqui a concentração deles. Isso seria bem legal. O rating dos ativos aqui é muito bom, todos muito bons. O C, evidentemente, na questão lógica é o pior deles, mas reflete 5%, então tudo tranquilo também. O rating desse fundo dos ativos é realmente muito bom. A gente vê que tem 21% de AAA e 55% fica aí entre a e A, então bem tranquilo. Quanto à alavancagem, vem diminuindo, 3,8% é a previsão que eles querem, atualmente está em 12,2%, bem tranquila, e a previsão deles, né, de acordo com os negócios jurídicos celebrados, é sempre ir diminuindo. Então, uma previsão, guidance deles aí, atualmente 12,2% de alavancagem. Gráfico de amortização dos CRIs, e aqui os CRIs que a gente pode ver que tem taxas bem tranquilas, 5%, IPCA mais 5,25%, bem tranquilo, nada preocupante, taxas bem amenas. E aqui eles vêm falando das obras, tá, pessoal? Das obras, dos acompanhamentos dos imóveis. Como vocês já conhecem nossa filosofia aqui, a ideia é ser bem objetivo, bem direto, não vou ficar enchendo linguiça lendo isso aqui com vocês, mas sempre recomendo a leitura. Nós aqui fazemos essa leitura sempre bem atenta para entender a real circunstância do fundo, patamar de cada uma das obras, o andamento. Recomendo a leitura para quem tem tempo, tá? Mas evidentemente não ficaremos aqui fazendo essas leituras com vocês. Bom, do HGLG era isso que tínhamos para falar. Credit Suisse e Pátria, CAD aprovou finalmente essa venda. Time se mantém, então sem grandes preocupações. Fato relevante que pode alterar na data de hoje, rebalanceamento do índice internacional. E vamos seguir acompanhando, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se o vídeo
agregou para você, eu peço só que deixe o seu like, compartilhe, que é muito importante para nós esse feedback. E até a próxima.